Você acha que existe de fato hoje vamos falar da igreja brasileira e da igreja moçambicana? Isso, moçambicana. Moçambicana. Você acha que existe claramente uma teologia marxista? Essa é uma ótima pergunta. Na igreja verdadeira não deveria existir uma teologia marxista. Acho que até os antigos pastores, assim como padres e outros, condenavam o comunismo como algo diabólico. Porque dentro da gênese do pensamento marxista ou comunista, a ideia de Deus não é uma ideia bem-vinda. É uma ideia que deve ser rechaçada, porque a religião é como se fosse uma droga que deixa o povo numa posição passiva. Eles falam que é o ópio isso. Que na verdade, na visão comunista e socialista, não existe religião. A religião está fora. É o ópio do povo. Porque eles dizem que a religião serve como um instrumento de dominação. E apenas o Estado pode te dominar, né? Isso. Esse é um instrumento de dominação que se impõe sobre as pessoas para que as pessoas elas não revidem. As pessoas aceitem o problema, porque a religião promete um céu de delícias, um céu que tem bonanças. Então, todo sofrimento aqui na Terra será recompensado. É verdade que muitos religiosos se valeram da religião para poder fazer coisas ruins. Na África mesmo, por exemplo, nos anos 90, uma das maiores dificuldades da evangelização era com pessoas adultas, que haviam vivido parte da colonização, que entraram nas lutas de libertação. Eles tinham receio quando chegavam os missionários, porque diziam que a escravidão veio primeiramente pelos missionários. Então, os missionários, faziam o terreno, amaciavam os corações, deixavam os corações passivos, não pacíficos. Nós devemos ser pacíficos enquanto cristãos. E não passivos. Não passivos. Até porque tem aquela regra de ouro de Cristo que diz: faça aos outros aquilo que você quer que os façam. Tem pessoas que dizem: não, essa regra de ouro já existia entre os gregos e entre os rabinos. Essa regra, parecida com essa regra, existia, mas era na negativa: não faça aos outros. Então a religião cristã é uma religião ativa. Nós fazemos primeiro. Demonstramos o jeito correto de as pessoas nos tratarem ou de tratarem umas às outras. Então, eles diziam que a religião veio amolecer os corações para que os dominadores viessem e se apossassem da África. Então, as pessoas mais antigas tinham dificuldades imensas de aceitar. E hoje? Você acha que hoje a missão na África, né, as igrejas que vão para a África, não tem nada mais a ver com isso? Há três tipos, né? Há aqueles que vão fazer aquela missão mesmo, né, efetiva, que respeita alguns aspectos da cultura que não são antibíblicas, porque aspectos de cultura que são antibíblicas, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, se nós abraçamos a fé, nós devemos combater. Tem igrejas que aceitam todos os aspectos da cultura para não ofender, que é a igreja mais pós-moderna, assim, que é essa igreja que tem dificuldade de apontar o pecado porque tem medo de ofender as pessoas. De perder também, né? Isso, é um amor que não é amor de verdade. Como disse um escritor católico... É um cuidado pela carteira? Às vezes nem pela carteira, porque às vezes no lugar onde ele vai não tem como extrair muito. Com exceção da Universal e outras lá. Por falar na Universal, vocês viram que na Angola os angolanos tomaram a Igreja Universal. Porque o dinheiro vinha para cá, eles eram proibidos de visitar os parentes, de receber os parentes. Então os pastores angolanos disseram: vamos assumir isso para nós, porque a igreja brasileira não está respeitando os aspectos que são intrínsecos da nossa cultura. Então, existem aspectos da cultura que nós devemos respeitar. Porque a igreja que o missionário vai abrir não é uma sucursal, não é uma filial da igreja-mãe.
é uma igreja que tem características específicas. Do ambiente ali, isso, que tem todo o contexto. E precisa ser respeitado. Precisa ser respeitado desde que esse contexto não ofenda a palavra. Sim. E mesmo se ofender a palavra, nós devemos encontrar aquilo que nós falávamos antes, né? Como Paulo... Qual o ponto de contato aqui? Qual o ponto de contato aqui para falar sobre o Deus que eu estou trazendo para eles? Mesmo assim, ele não ofendeu, né? Isso, mas então tem missionários que vão e querem estabelecer a cultura brasileira nas igrejas africanas. Isso é errado. Tem uma escritora brasileira que diz que isso é uma colonização, não evangelização. Na evangelização, nós respeitamos aspectos que são característicos da cultura que não ofendem a palavra. Já a colonização, nós não apenas trazemos a palavra como queremos que as pessoas vivam como vivem as pessoas do lugar onde eu saí. Um pequeno Brasil, uma pequena Goiânia.